Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do filme The Flash, que estreou esta semana nos cinemas. Eu acabei indo no sábado, na sessão das 13 horas, e quando eu cheguei na sala, galera, eu fiz um vídeo, um short, que eu postei aqui no canal Central HQs, a sala completamente vazia, é sério. Tava eu e os meus dois filhos e depois foram chegando outras pessoas, num total de 9. Isto mesmo, 9 pessoas numa sessão das 13 horas de sábado. Tudo bem, não é exatamente o melhor horário, mas para um filme que estava na sua primeira semana, tão pouca gente, ainda que seja sábado às 13 horas, eu já fiquei ali com uma certa desconfiança. E aí eu comecei a ver as notícias que o filme arrecadou apenas 55 milhões de dólares na primeira semana lá nos Estados Unidos, muito abaixo das expectativas. De qualquer forma, eu não estou aqui para avaliar essa questão de bilheteria, de sucesso de público ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim o filme em si. E como eu costumo dizer quando faço análise de filmes de quadrinhos, eu não sou um especialista na área. Obviamente, eu assisti praticamente todos os filmes aí de super-heróis das últimas levas, além de outros filmes. Então, alguma coisinha ou outra você acaba conhecendo um pouquinho mais. Só que aquele aspecto mais técnico, de direção, de fotografia, uma coisa mais específica, não é exatamente o intuito deste vídeo. Ainda que a gente saiba distinguir uma atuação boa de uma atuação ruim, uma direção boa de uma atuação ruim, um CGI bom de um CGI ruim, né? E assim por diante. Aliás, fazia tempo, né, que eu não fazia um vídeo, né, sobre os filmes aí de super-heróis que estão saindo no cinema. Muito por conta da decepção, né, com a fase 4 da Marvel Comics, que, pelo amor de Deus, foi realmente vergonhosa, com uma exceção ou outra. Sem dúvida, a última exceção foi Guardiões da Galáxia, o volume 3, que realmente foi muito bacana. E hoje eu vou falar sobre o filme The Flash, que já estava na sua fase final de produção, quando teve todos aqueles problemas, né, com o protagonista, o Ezra Miller, né, que acabou endoidando, ficando todo malucão e causou, né, os maiores problemas, principalmente lá no Havaí. Aliás, eu espero que ele não esteja assistindo esse vídeo, né, porque o cara é meio psico. Brincadeiras à parte, primeiramente eu vou analisar esse filme como um fã de quadrinhos, analisando se foi realmente uma adaptação legal, né, para os cinemas. Depois eu vou tentar imaginar esse filme aí para o público que não tem conhecimento de quadrinhos. Será que funciona? Não funciona? E esse vídeo não vai ter spoilers, então não se preocupe que eu não vou entregar nenhuma surpresa desse filme aí, que também se eu entregasse não ia fazer muita diferença, pelo menos assim eu penso. Primeiramente que o The Flash, representado pelo Ezra Miller, que retrata o Barry Allen dos quadrinhos para os cinemas, nunca me convenceu. Desde lá do filme da Liga da Justiça, com a sua primeira aparição, ele é simplesmente o alívio cômico do grupo, o personagem bobão, muito diferente, né, do Barry Allen dos quadrinhos, que inclusive vocês podem acompanhar por a saga do Flash, que está sendo lançada agora pela editora Panini Comics. Esse aqui é o primeiro volume, deve estar aí no seu terceiro. E, como vocês bem sabem, eu sou daquela opinião de que quanto mais fiel aos quadrinhos, melhor. Eu entendo que uma adaptação ou outra, ela acaba acontecendo, mas uma descaracterização tão grosseira assim do personagem não tem como não incomodar. É o que aconteceu, por exemplo, com o Thor de Amor e Trovão. Aquele Thor palhaço, aquele Thor bobão, pelo amor de Deus, aquilo foi uma vergonha, né? Para quem gosta do personagem, principalmente quem acompanha nos quadrinhos. Então, essa primeira ideia, né, de que o Ezra Miller representa o Barry Allen, o The Flash dos quadrinhos, já não convence por toda essa descaracterização. Mas ainda que a gente fale, não, beleza, né, o personagem dentro dos filmes, ele é deste jeito. Então, vamos assumi-lo dessa forma. O cara é chato. Ele é incrivelmente chato. E até o filme acaba brincando, né, com essa ideia da chatice do personagem,
quando a versão do presente acaba retornando ao passado e encontra ali um jovem Barry Allen de apenas 18 anos, todo bobão, crianção, e ele se admite ser chato, né? Então, galera, você tem realmente um personagem que, na minha opinião, ele não funciona. Basicamente, nós temos uma história que vai trazer um pouquinho de Flashpoint. O Flash voltando no passado para salvar a sua mãe, que acabou sendo assassinada. O pai acabou sendo preso injustamente. Ele é o principal suspeito e não estão conseguindo demonstrar, né, os álibis ali que façam com que o pai ele seja descartado como suspeito e aí ganhe a liberdade. Assim, esta é a motivação pelo qual ele volta ao passado para impedir a morte da mãe e assim por diante. Mas antes disso, o filme abre com uma sequência de ação realmente bem bacana, né? Aparece o Batman do Ben Affleck lá com a sua moto, aquelas cenas urbanas, né, de perseguição e tal, realmente bem interessante. E aí nós temos aquela corrida patética, né, do Flash do Ezra Miller, que parece que tá, sei lá, patinando, esquiando. É uma coisa tão esdrúxula. Pior mesmo, quando ele está em altíssima velocidade, não parece que ele está correndo, é como se ele estivesse deslizando. O Mercúrio também não ficou tão bacana na Marvel Comics. Talvez o Macário dos Eternos tenha ficado mais interessante em relação à corrida, né? Onde aparece realmente que os braços e as pernas, eles estão, assim, muito acelerados, em altíssima velocidade. Mas, de qualquer forma, esse filme ele já abre com uma cena de ação que tinha tudo para ser interessante, não fosse o CGI porco. Eu não vou entrar em detalhes, mas a cena dos bebês, meus amigos, parece um bando de bonequinhos. Que CGI porco é esse? E o pior, galera, é que o diretor do filme, ele tentou justificar, não esta parte, mas uma outra lá, que vai ter, vamos dizer assim, homenagens a filmes, séries, DC Comics e tal, que envolve ali uma cronosfera, onde ele tem acesso aos multiversos e tal. E quando você observa, aqueles personagens que existiram realmente na vida real, mas parece que são feitos, né, totalmente em CGI, é realmente de uma tosquice sem tamanho. E aí o diretor falou, não, olha só, isso daí é porque realmente são imagens mais distorcidas, é a visão ali do Flash dentro da cronosfera, observando esses eventos acontecendo. Então não é tudo limpo e real, assim, da forma que a gente espera. É porque ali ele tem uma percepção diferente, né? Uma percepção visual diferente. E as outras partes do filme? Até poderia colar se fosse a única parte que o CGI fosse porco, mas não. O CGI é porco em, sei lá, 70% do filme, e eu não estou exagerando, é realmente muito, muito ruim. Sem falar, galera, que o filme é desnecessariamente longo. Não precisava ser tão longo assim. Para vocês terem uma ideia, meu moleque mais novo estava impaciente, perguntando quando que ia acontecer a ação novamente dentro do filme. Ok, a impaciência é da natureza de qualquer criança, mas a gente assistiu outros filmes e eu nunca vi ele tá tão ansioso para que as coisas se desenvolvessem no filme e aquela coisa enrolada, né? O lance do Flash do presente com o Flash do passado, com piadinhas que particularmente não achei que funcionaram na maior parte do filme. Tem uma coisa ou outra que faz tirar um sorriso do rosto, mas nada realmente que vai fazer as pessoas gargalharem ou qualquer coisa nesse sentido. Além disso, nós temos questões de contradição e conveniências dentro do filme. Por exemplo, o Flash ele acaba tendo um fator de cura durante uma parte do filme. Depois isso é simplesmente esquecido. E isso vale basicamente para as duas versões do Flash, tanto a do presente como a do passado. Temos também a Supergirl, né, que acaba dando as caras ali
Personagem até interessante, mas que eu não achei exatamente tão bem desenvolvida. Sem falar nas várias tentativas de recriação do momento que nós temos a origem do Flash, né? Com aquele raio que entra pela janela, explodem os produtos químicos e aí ele acaba ganhando os poderes da força de aceleração. Isso eu também achei um tanto exagerado e muito conveniente dentro da história, uma espécie de Deus Ex Machina. Temos outros problemas também, como os kryptonianos. O trailer já mostra que nós vamos ter o General Zod, né? Que quer simplesmente terraformar o planeta. Os kryptonianos nesse filme no The Flash, eles são simplesmente patéticos, fracotes e bundas mole. É vergonhoso ver o que fizeram com os kryptonianos nesse filme do The Flash. O próprio General Zod não tá lá muito convincente. Em alguns momentos ele é fodão, em outros ele não é tão fodão assim. Então o filme acaba ficando até confuso com relação a essa demonstração, né, de habilidades dos personagens que estão em cena. Temos também o Batman do Michael Keaton, né? O primeiro Batman dos cinemas, pelo menos dessa leva mais nova, né? O filme lá de 89, um filme que muita gente adora, eu inclusive gosto bastante desse filme, e ele é uma das poucas coisas que acaba salvando, né? Mas mesmo ele eu achei que poderia até ter mais relevância, mais estratégia dentro do filme, não ficou realmente uma união desse grupo representado pelos dois Flashes, pela Supergirl e pelo Batman do Michael Keaton. Então assim, galera, eu realmente fiquei bem decepcionado com esse filme. Eu achei que houve uma cagada por parte da DC quando acabou provavelmente pagando perfis, né, para falarem bem deste filme. Então criou uma expectativa realmente muito grande de que a galera ia chegar lá e amar a produção, ia achar simplesmente sensacional e assim por diante. Analisando como uma adaptação, né, de um personagem dos quadrinhos para o cinema, e nem estou falando de uma adaptação fiel de Flashpoint, que é ponto de ignição, estou falando de um filme que envolve o Flash e outros personagens. Para mim, não funcionou. Mas se a gente analisar por um outro aspecto, um leigo em quadrinhos, que simplesmente gosta agora dos filmes de super-heróis, já tinha ouvido falar do Flash, obviamente, né, um personagem mundialmente conhecido, será que ele vai curtir, né, essa adaptação como um bom filme de ação, um bom filme de super-heróis? Eu tenho lá a minha desconfiança. Eu estava com o meu filho mais velho, com o meu filho mais novo, então eu vou tomar por base o meu filho mais velho, né, que está prestes a completar 9 anos, que assistiu praticamente todos os filmes, tanto da Marvel como da DC Comics, enfim. Ele falou: pai, eu achei um filme legalzinho, tem boas cenas, mas é um filme um pouco demorado, né? É um filme que tem uns momentos ali que dá até vontade de dormir. Então assim, me baseando, né, no meu filho, que geralmente gosta de praticamente todos esses filmes de super-heróis, ele ainda não lê os quadrinhos, né, e que se empolga bastante, mesmo ele, eu não senti exatamente uma grande empolgação. Mas aqui eu estou tirando por base apenas o meu filho mais velho. Obviamente tem outras pessoas que podem ter adorado, achado que o filme funciona dessa forma. Como um filme que acaba divertindo e tal, eu diria que é simplesmente um filme qualquer coisa. Não é um filme que realmente vai te impactar. Não é o tipo de filme que você vai falar: nossa, esse filme de ação sim. Tipo um John Wick 4, né, que eu assisti recentemente e achei realmente muito bacana. Cumpre ao que se propõe, o que não é o caso do filme The Flash. A gente tem também uma espécie de vilão surpresa, tá? Que vai dar as caras, e me pareceu mais uma versão de vilão Power Rangers dentro desse filme. Então tem várias coisas ali que particularmente eu achei que não funcionam. E até o diretor também fez um comentário com relação a quem seria o assassino da mãe do Barry, né, que não ficou esclarecido neste filme. E aí, quando ele revela quem seria, não faz sentido nenhum, é sério. Bom, galera, mas basicamente a DC Comics, ela tinha que lançar esse filme, ele já estava, né, numa fase de produção final, e antes do James Gunn, né, abraçar agora os projetos cinematográficos da DC Comics,
você já tinha a produção desse filme. Então não tinha como simplesmente pegar e falar, ó, vamos cancelar tudo e foda-se, uma produção que custou, se eu não me engano, cerca de 200 milhões de dólares. Então nós temos um final neste filme, que foi escolhido inclusive pelo James Gunn, dentro de 3 opções. A versão que foi para o cinema foi o James Gunn que escolheu, justamente para deixar uma ponta, né, para esse novo universo que ele está chefiando, que ele está coordenando na DC Comics, que basicamente passa a seguinte mensagem para o espectador. Superman, Batman, do Ben Affleck, a Mulher Maravilha, da Gal Gadot e assim por diante, eles podem ter novas versões, tá? Nesse novo universo agora, né, que está sendo desenhado pelo James Gunn. Então, galera, assim, eu acho que a DC Comics, ela desde o início soou totalmente atrapalhada com as suas decisões. Não havia coerência. Mais porcaria e vergonhosa que tenha sido a fase 4 da Marvel Comics, a gente teve ali uma organização por parte da Marvel Studios. Isso é inegável. Eles realmente, considerando a quantidade de filmes e séries, conseguiram fazer algo realmente bem coeso, coerente, ainda que eventualmente tenha ali as suas falhas, mas olha o tanto de produções para eles conseguirem realmente deixar tudo alinhadinho. Na DC Comics foi uma bagunça só. E foi justamente para correr atrás do prejuízo, né? Visto que a Marvel, em termos cinematográficos, estava muito à frente. Inclusive com essa ideia de multiverso, né? A Marvel que deu o pontapé inicial nos cinemas, quando a DC nos quadrinhos, ela que fez basicamente a ideia de multiverso dentro dos quadrinhos de super-heróis. Então é um pouco decepcionante, né, que não teve uma pessoa que realmente coordenasse os filmes da DC Comics, que é o que vai acontecer agora com o James Gunn, o que dá, né, uma certa esperança para nós, fãs de quadrinhos, fãs da DC Comics, em esperar algo mais bem trabalhado, algo mais bem construído, filmes melhores, e eu torço também mais fiéis ao que a gente acompanha nos quadrinhos. A gente fala e cansa de falar sobre fidelidade nos quadrinhos. Eu particularmente não consigo entender várias mudanças. Se funcionou nos quadrinhos, por que não funcionaria nos cinemas? É uma coisa totalmente inexplicável. Mas enfim, galera, é um filme que eu acho que não funciona como uma adaptação do personagem The Flash, Barry Allen, para os quadrinhos. Acho que funciona mais ou menos, mas bem esquecível, como um filme de ação, um filme de super-heróis que você vai ver hoje e falar, ah tá, me diverti um pouquinho e vai esquecer já nos próximos dias. Mas coloque aí a opinião de vocês, o que acharam desse filme, curtiram, não curtiram, vão assistir de novo no cinema para tentar dar uma bilheteria para DC Comics, ver se salva pelo menos de um grande prejuízo que muito provavelmente vai ter. Coloque aí nos comentários, não deixa de se inscrever no canal e também deixar o seu like, beleza? Um abraço para todos e fui!